Graças a Deus, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos reunidos para a nossa classe de catecúmenos, classe de integração. Louvamos a Deus que nos concede a tecnologia de podermos já chegar até os amados para aprendermos mais da palavra do Senhor e podermos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida de cada um, no devido tempo, no devido momento e de acordo com a vontade de Deus. Os amados irmãos estarão proferindo a sua fé em Cristo e também sendo batizados, se assim for necessário. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, nossa aula está sendo gravada, mas os irmãos podem estar interagindo aqui no YouTube, no nosso chat, bem como também no nosso grupo de WhatsApp, para que nós possamos ter maior participação dos amados irmãos. É importante que os irmãos estejam colocando suas presenças, na medida do possível também fazendo os questionários. Eu quero lembrar aqui os irmãos, os questionários é um exercício pessoal para os irmãos. Então não tem obrigatoriedade de entrega dos irmãos, também não tem obrigatoriedade de nota. É mais para os irmãos fixarem os assuntos. É claro que no devido tempo, no devido momento, eu vou dar algumas orientações sobre o questionário, sobre as perguntas, mas ele é optativo. O que é obrigatório, como sempre eu friso, é a leitura da lição na nossa apostila, e bem como também a presença nas aulas. Então é importante os irmãos estarem assistindo às nossas aulas. Meus amados irmãos, antes de nós iniciarmos, eu deixei no grupo algumas indicações para os amados irmãos. Veja, essa primeira indicação que eu fiz foi acerca do manual presbiteriano. Aqui contém a nossa Constituição, aqui contém informações em relação às nossas sociedades internas, mas é claro que os irmãos não têm obrigação de ter esse manual. Isso é muito mais para oficiais. Mas se os irmãos quiserem olhar algo em relação à igreja, como a igreja funciona, a sua questão disciplinar, a sua questão constitucional, está à disposição dos irmãos. Eu sugiro, apenas como leitura, o primeiro capítulo da Constituição da Igreja Presbiteriana. Vai ali informar como essa igreja é constituída, como a igreja é organizada, então, enfim, nós vamos ter essas informações lá, ok? Um outro livro que eu deixei para os irmãos também foi este livro aqui, o DNA Presbiteriano, inclusive, de um ex-diretor do nosso Seminário Presbiteriano do Norte, o reverendo Marcos André Marques. Esse livro, ele tem informações históricas acerca do presbiterianismo, como a igreja presbiteriana ela surge, claro, isso muito breve, porque ele vai tratar mais acerca do que é ser presbiteriano e o que seria esse DNA presbiteriano. Aqui eu sugiro apenas os capítulos 1 e 2 desse livro, caso os irmãos possam ler. E um outro livro muito interessante é o que todo presbiteriano inteligente precisa saber. Esse livro ele trata o aspecto histórico, mas também o aspecto teológico, como a igreja pensa acerca de algumas doutrinas. Então é muito importante para os irmãos também estarem cientes de como a igreja ela tem a sua base, a sua instituição, como ela funciona. Então, são algumas leituras muito importantes para os amados irmãos. Para esta aula, nós não vamos fazer exposição bíblica, essa aula vai ser muito mais informativa para os irmãos, ela vai ser mais informativa do que expositiva, Então, nós vamos informar os irmãos algumas questões estruturais da igreja, mas isso vai ser muito importante, porque o que mais nos preocupa hoje no meio evangélico é a concepção de identidade. Então, os irmãos precisam ter
a percepção da identidade da igreja presbiteriana e, consequentemente, os irmãos terem a identificação com essa igreja. Então, é muito importante saber o que a igreja pensa, como a igreja é formada, como é que ela funciona nas suas decisões, nas suas organizações. Então, isso será de fundamental importância para os amados irmãos. Mas antes, vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor por conhecimento, discernimento, e que Ele nos conceda mais e mais a sua graça para a compreensão de melhor adorá-lo e viver para o louvor da sua glória. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos reunidos. Obrigado, Deus, por cada um que está participando desta preparação. Os conduza, Senhor, para o louvor da tua glória. Os dê, ó Deus, o discernimento e o conhecimento da tua palavra. Os faça, Senhor, compreender a necessidade também da comunhão e da convivência e participação na igreja. É assim que nós oramos ao Senhor. Em nome de Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Meus amados irmãos, a nossa lição é a lição número 9, que é o governo da igreja e a liderança. E o texto, na verdade, da nossa apostila, ele vai iniciar com o conceito da palavra presbíteros ou presbiteróis, né, que é o ancião ou experimentado, e ele usa justamente para dar esse conceito a esses homens que são aqueles que Deus separou para o oficialato. Então, nós começamos estruturando os ofícios ou oficialatos dentro da igreja presbiteriana, no caso, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós temos 3 oficiais na Igreja Presbiteriana do Brasil, ou somente presbiteriana também dessa forma. O presbítero docente, que seria o pastor, o presbítero regente, que seria o presbítero que rege a concepção administrativa da igreja, e nós temos o diácono, que serve principalmente na parte de ação social e parte estrutural da igreja. Quanto aos presbíteros docentes, a principal função do presbítero docente é a ministração dos sacramentos e a pregação da palavra de Deus. Então, todo pastor, ou reverendo, ou presbítero docente, ele está intimamente ligado, primeiramente, à pregação da palavra do Senhor. Quanto ao presbítero regente, ele também tem uma função de ensino, ele também tem funções similares ao pastorado, mas ele vai estar muito mais ligado à questão administrativa da igreja, no que tange, por exemplo, a decisões disciplinares, a decisões orçamentárias. Claro que o pastor também estará nisso, mas é muito ligado a isso também. É dever também dos presbíteros a oração para com os membros, a disponibilidade para qualquer tipo de aconselhamento. Então, os presbíteros também devem estar aptos para o ensino e para o aconselhamento da igreja. Os diáconos, todos os oficiais, eles devem estar aptos para o ensino. O conhecimento não se deve ser leigo para ser um oficial. Isso não quer dizer que tem que ter um seminário, mas isso quer dizer que ele não pode ser neófito, né? Pode ser desconhecedor da doutrina. Não, ele tem que ter um conhecimento doutrinário. Então, isso é fundamental. Então, os diáconos, eles têm um papel mais estrutural dentro da igreja, no sentido de, por exemplo, o cuidado para com o local de culto, para com a assistência aos órfãos e às viúvas, aos enfermos, distribuição de cesta básica, toda essa parte
mas operacional dentro da igreja está para com os diáconos. Por quê? Para que o pastor, o presbítero, ele tenha mais tempo para a dedicação no estudo da palavra de Deus. Então, é mais ligado nesse sentido, propriamente para o diácono. Então, nós temos aqui os oficiais, ou oficialato dentro da igreja. É claro que, agora nós vamos entender o seguinte, a igreja presbiteriana é um conjunto de igrejas federadas ou confederadas, então elas estão interligadas, elas possuem uma federação, ok? Então nós temos um conjunto de igrejas formado uma federação, então ela é uma igreja federada. Mas nós vimos que nós temos o oficialato, presbítero docente, regente, diácono. E nós temos um sistema que colabora para que esses oficialatos eles funcionem. E esse sistema é o sistema presbiterial, ou presbiteriano, ou conciliar. Então, ele é um sistema que funciona da seguinte forma. É um sistema que funciona através de representatividade. Então, os irmãos, a se tornarem membros da igreja, vocês têm direitos e deveres. Um dos deveres é a eleição de oficiais da igreja, seja pastores, sejam presbíteros, sejam diáconos. E esta eleição, ela é submetida a uma assembleia, certo? E nesta assembleia, os membros comungantes, eles têm o direito a voto, e aí votam nesses oficiais. Então, esses oficiais, eles são o representante dos membros da igreja. E aí nós adentramos em algumas divisões. Por exemplo, os presbíteros regentes e os presbíteros docentes, eles formam o conselho da igreja, o conselho da igreja local. À medida que a igreja, os membros, votaram nos seus representantes, esses representantes agora se reunirão em conselho. E aí, pelo menos, 4 reuniões anuais. Então, este conselho é o conjunto de presbíteros regentes e presbíteros docentes. Os diáconos, eles não estão dentro dessa esfera do conselho. Quem é que preside o conselho? Sempre o presidente do conselho é o pastor titular da igreja. No nosso caso, da Igreja Presbiteriana Memorial, é o pastor Alfredo Oliveira. Então, ele é o presidente do conselho. Os demais pastores são chamados de pastores auxiliares. Então, nós temos o pastor titular e pastor auxiliar, essas duas figuras, ok? Passando disto, do sistema presbiteriano, então ele é um sistema representativo. Também há outras igrejas que adotam outras formas. Por exemplo, o sistema congregacional. Conquanto a gente tem uma igreja chamada igreja congregacional, o seu nome é devido a um sistema de governo, que é um sistema regido não por um representante, mas é um sistema regido por toda uma assembleia da igreja. Então, qualquer decisão que venha a se tomar, seja ela qual for, tem que se reunir toda a membresia da igreja para se votar. No nosso caso, no sistema representativo presbiteriano, não. O conselho recebe as demandas e é o conselho que delibera, que dá as instruções e as orientações para os membros. E nós temos o sistema episcopal, certo?
conquanto os irmãos devem conhecer a igreja episcopal carismática, ou a igreja anglicana, pronto. Essas igrejas elas são formadas pelo sistema de governo episcopal. O que é que isso quer dizer? Conquanto nós temos na igreja presbiteriana representantes, na igreja congregacional, todos podem opinar. No sistema episcopal, apenas um tem a centralização das decisões. Então, é um sistema, por exemplo, adotado pela Assembleia de Deus, é um sistema adotado pela Igreja Episcopal, um sistema adotado pela Igreja Anglicana, onde uma só pessoa ela delibera todos os assuntos. Então, nós temos oficiais, presbíteros, regentes, presbíteros docentes e diáconos. Nós temos o sistema de governo, que é o sistema presbiteriano e o sistema representativo. Meus amados irmãos, em que está afirmado a igreja presbiteriana? Ela é oriunda, ela nasce na Reforma Protestante. É através da Reforma Protestante do século XVI, a 1517, com Martim Lutero, que a igreja, então, a presbiteriana, o sistema presbiteriano, na verdade, a forma de governo presbiteriana, ela surge, ou ela está, na verdade, firmada nos princípios reformados. E que princípios reformados são estes? Aqueles que nós já estudamos. Só a graça, só a fé, só Cristo, só a Escritura e só a glória de Deus. Certo? É o que nós chamamos da TULIP. Então, nós temos a nossa doutrina, ela está firmada nos preceitos da Reforma Protestante, que foi uma reforma que protestou contra os abusos da Igreja Católica Romana. E aí, no século XVI, XVII, nós temos também como fonte doutrinária, e aí nós somos uma igreja confessional, e aí porque nós adotamos uma confissão de fé, nós somos chamados tanto de igreja reformada, como igreja também confessional. Então, essa confessionalidade vem porque nós adotamos como uma teologia sistemática os símbolos de fé de Westminster. E nós adotamos 3 símbolos de fé: Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo de Westminster e Catecismo Maior de Westminster. Então, esses são os três documentos que nós adotamos. O que foi a Assembleia de Westminster, que se localiza na Inglaterra? Justamente foi uma reunião de vários teólogos, uma elaboração de um documento que fosse um documento que expressasse a forma de pensamento da fé. E esta forma de pensamento também é um sistema de registro e defesa contra heresias, contra, inclusive, alguns pensamentos que estavam sendo observados na Inglaterra. Então, nós também somos uma igreja confessional. Quando é que a igreja presbiteriana chega ao Brasil? Como nós podemos observar isso? Em 1859. No passado, completamos 160 anos. Então, nós tivemos o missionário Simon como sendo aquele pioneiro e trazendo a igreja presbiteriana para o nosso país. Então, a nossa igreja ela tem essa estrutura, mas nós falamos do conselho, lembra? O presbítero docente e regente, eles formam um conselho. Então, o conselho
é o conjunto de presbíteros, regentes e docentes da igreja local. Então, é neste conselho que se decide acerca de disciplina, acerca de orçamento. Então, todas as demandas que os irmãos tenham, tiverem, devem ser encaminhadas para o conselho da igreja. É a primeira instituição, a primeira instância, vamos dizer assim, da igreja. Quando acima do conselho, nós temos o presbitério. O que é o presbitério? É o conjunto de igrejas. Se nós temos no conselho o conjunto de presbíteros, nós temos no presbitério o conjunto de igrejas. E o conjunto mínimo para se formar um presbitério são de 4 igrejas. Para os irmãos terem mais conhecimento, o nosso presbitério é o Presbitério Metropolitano da cidade do Recife, PMCR. Então, a nossa igreja presbiteriana memorial é ligado a esse presbitério, que possui outras igrejas. A Igreja Presbiteriana Memorial Muribeca, a Igreja Presbiteriana Atos 2, Igreja Presbiteriana Memorial na Ibiribeira, a Igreja Presbiteriana em Guaraci, nós teremos também, se Deus assim permitir, a segunda Igreja Presbiteriana de Bairro Novo. Então, isso é um presbitério, conjunto de igrejas. Quando nós vamos para o que está acima do presbitério, nós chamamos de sínodo. E o sínodo, ele é formado por conjuntos de presbitérios, que aí seriam 3 presbitérios. Então, nos presbitérios nós temos igrejas. Então, cada presbitério, formando 3, forma-se um sínodo. E, logicamente, acima do sínodo nós temos o Supremo Concílio. O Supremo Concílio seria, a instância superior, o nosso Supremo, mas guardando as devidas proporções, Então, nós temos o Supremo Concílio, que é o conjunto de sínodos. E aí nós temos os delegados que vão para essas reuniões. Pois bem, o presidente do nosso presbitério é o pastor, o reverendo Alfredo, da nossa igreja. O presidente do nosso sínodo é o presbítero Eduardo Azevedo. E o presidente do nosso Supremo Concílio é, então, o Roberto Brasileiro, reverendo Roberto Brasileiro. Então, essa é a estrutura da Igreja Presbiteriana e, sobretudo, Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu aconselho os irmãos, para nós não nos alongarmos nesse assunto, que é mais informativo, que os irmãos estejam pesquisando um pouquinho mais sobre a vida do missionário Simon, que esteve no Brasil, e algumas outras questões da igreja. E isso vai ser muito interessante, essa pesquisa, para os irmãos. Mas, no mais, creio que a gente tenha dado as informações iniciais com relação à liderança e governo da igreja. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus faça com que os irmãos, pela sua vontade, compreendam a importância também do entendimento de como funciona a estrutura da igreja, pois também será requerido dos irmãos, o conhecimento, o entendimento da liderança, mas, acima de tudo, a identidade dos irmãos, a identificação dos irmãos para com a denominação. Então, isso é muito importante, isso é fundamental para esta caminhada. Vamos orar, meus irmãos, encerrando esse momento, que Deus assim também os abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, privilégio, por esse momento que temos com os amados irmãos que estão
pela tua graça, se dispondo pela tua vontade em se tornarem membros de nossa igreja, mas acima de tudo, Senhor, confessar ao Senhor como Senhor e Salvador. Ó Pai, que eles não apenas sejam membros da igreja visível, mas sobretudo da igreja invisível. É assim que nós oramos ao Senhor, em nome de Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.